Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do módulo do paciente de urgência e emergência, tá? Meu nome é Cleiton, professor aqui do Mater, e nós vamos falar hoje sobre a parada cardiorrespiratória, sobre a sua fisiologia, fisiopatologia e as causas mais comuns, ok? Então, para começar, pessoal, a gente tem que entender primeiro qual é a definição da parada cardiorrespiratória. A parada cardiorrespiratória ela tem como definição o quê? A cessação súbita e inesperada da circulação em um paciente cuja a expectativa de morte ela não existia, tá? Então, o que acontece? Quando nós temos a interrupção, né, dessa circulação pela insuficiência dessa bomba, que, né, o coração, no caso, é a bomba ejetora, propulsora, né, de sangue para todos os nossos corpos, para os nossos órgãos e nossos tecidos do nosso corpo, essa cessação ela vai causar o quê? A ausência, né, do fluxo de sangue e assim não vamos ter o quê? O transporte de oxigênio, né, e outras substâncias, né, outros nutrientes para esses tecidos. Então, tanto a nutrição, o aporte de oxigênio quanto de outros nutrientes não vão acontecer. E isso vai levar ao quê? A um processo de morte, tá? Então, a parada cardiorrespiratória é basicamente isso, quando a circulação que, que promove a oxigenação de tecidos e órgãos não acontece, levando a um processo de isquemia que pode levar ao processo de morte, tá? Ela é uma emergência médica extrema, cujos resultados podem levar ao quê? A lesões cerebrais irreversíveis, tá? E ao estado final, que é a morte. E essas medidas precisam ser adotadas o mais rápido possível. Para quê? Para que tenha êxito, para que nós consigamos retornar esse paciente à vida. Porque a partir, pessoal, de 5 minutos de um paciente em parada cardiorrespiratória, esse paciente já vai começar a apresentar lesões cerebrais irreversíveis. Então, a partir, então, no processo de parada entre a sua detecção e o início do atendimento, nós precisamos ser muito ágeis, porque o tempo que nós temos para preservar tecido cerebral é muito curto, que é 5 minutos, ok? Então, quais são as causas mais comuns de parada, né? As causas mais comuns são por problemas cardiovasculares, problemas respiratórios, problemas neurológicos, alterações neurológicas, problemas metabólicos, então, assim, relacionados a sais minerais como sódio, potássio, magnésio, cálcio, tá? Ou estados de choque, tá? Como choque hipovolêmico, choque cardiogênico, insuficiência de bomba, choques neurológicos, neurogênicos, tá? E essas causas, por exemplo, aqui no caso, a gente trouxe para vocês nessa aula, é a isquemia miocárdica, que é também chamada de infarto. O infarto nada mais é, gente, do que a interrupção da nutrição do músculo cardíaco, então, o entupimento de uma artéria cardíaca que nutre o músculo cardíaco, que vai causar um quadro de dor chamado de angina, tá? Que pode levar ao quê? A um processo de parada cardiorrespiratória, tá? Parada cardíaca que vai levar a parada respiratória, que vai levar esse paciente a possíveis lesões neurológicas. O que pode causar, além da parada do cardio, da parada cardíaca, além da isquemia miocárdica, que é entupimento das artérias, pode ser processos antiarrítmicos, então, antiarrítmicos não, perdão, pessoal, arrítmicos, então, aquele coração que não está batendo de forma compassada, de forma regular, de forma sinusal, o tamponamento cardíaco, que é o quê? O sangramento, né, dentro da cavidade onde esse coração está alojado, que é o pericárdio. Então, nosso coração, existe uma membrana que envolve o coração, chamado saco pericárdico. E esse saco pericárdico, pessoal, quando acontece um sangramento no coração e esse sangramento começa a se depositar dentro desse saco, né, dessa membrana que é o pericárdio, essa quantidade de sangue, né, um sangramento de alta quantidade, alto volume, comprime o coração. E o coração não tem espaço para contrair, para bater. E isso vai acontecer, vai ocasionar um quadro, né, patológico chamado de tamponamento cardíaco, que vai levar à parada cardiorrespiratória, tá? Ou
a insuficiência cardíaca. Então, aquele paciente que apresenta uma patologia, por exemplo, uma cardiomegalia, né, que é o aumento do músculo cardíaco, ou uma doença, pode ser, por exemplo, chagásica, né, Chagas, onde o músculo cardíaco não tem, perde a sua força de contração, e esse paciente pode ter uma parada pela ausência, pela insuficiência, a incapacidade desse coração contrair, bater de forma efetiva, tá? As causas respiratórias, pessoal, elas vão estar mais relacionadas, né, a um quadro de insuficiência respiratória. Então, a insuficiência ela pode ser causada, por exemplo, por uma obstrução de vias aéreas. Então, pode ser obstrução por um órgão estranho, né, um artigo, a gente chama de uma criança que aspira, por exemplo, um brinquedo, tá? Um corpo estranho, uma partícula, uma moeda, algum objeto que possa estar obstruindo o trajeto da entrada desse ar dentro do pulmão, da cavidade torácica e os pulmões. Isso vai levar a um quadro de obstrução de vias aéreas, que pode levar a um quadro de hipóxia, que é a diminuição de oxigênio, e a um quadro de parada cardíaca respiratória, tá? Um pneumotórax hipertensivo, que é um paciente, por exemplo, que tem uma lesão, pode ser uma lesão torácica por uma, um acidente por arma branca, uma facada, um tiro, tá? Uma passagem, por exemplo, de dreno de tórax mal sucedida, um paciente que vai fazer uma passagem de acesso central, né, que a gente fala que o doutor vai passar aqui um acesso central em subclávia, onde ele vai puncionar a artéria subclávia, que é a veia subclávia, e na hora de puncionar ele pode, né, cometer um erro e puncionar o pulmão, causando um pneumotórax, tá? Pode ser também por um quadro de afogamento, onde você vai ter uma insuficiência respiratória, né, porque vai ter ali a inalação de água e vai levar ao quadro de parada, ou a broncoaspiração. Por exemplo, um paciente que está com entubado, processo de pneumonia, onde ele está apresentando muita secreção e nesse tubo, esse paciente não apresenta, né, um cuidado de enfermagem que é a aspiração, às vezes pela quantidade de secreção, pela a densidade, né, por estar muito espessa essa secreção, ela pode formar rolhas que vão entupir a passagem do ar e vão causar um quadro de insuficiência respiratória, levando a uma parada cardiorrespiratória. Num quadro neurológico, esse quadro neurológico ele pode ser por um traumatismo craniano, encefálico, né, uma batida, uma queda, um acidente automobilístico, onde você vai ter um choque, né, do crânio com alguma superfície rígida. Hemorragias intracranianas, que é no caso dos acidentes vasculares encefálicos, né, um acidente vascular isquêmico, um acidente vascular hemorrágico, comprimento de uma artéria no cerebral. Infecções no sistema nervoso central, como por exemplo meningite, encefalite, tá? Ou edema cerebral, por exemplo, no quadro de uma pancada, né? A gente sabe que uma paciente que tem um trauma craniano, uma batida, um choque, né, desse crânio com alguma superfície ou uma batida de algo, né, sobre a cabeça, pode causar um processo de trauma, e esse processo de trauma leva a um processo inflamatório que vai causar um edema, um inchaço cerebral, e o crânio, por ser uma calota craniana dura, né, um osso, ele não permite, não possibilita que o cérebro expanda, enche, né, edemacie. Então vai acontecer o quê? Uma pressão, aumento da pressão intracraniana, um edema, e isso pode levar a uma parada cardiorrespiratória cerebral, tá? As causas metabólicas, como eu disse, que estão relacionadas a processos relacionados a moléculas e sais minerais dentro do nosso corpo. Então, pode ser por acidose ou alcalose metabólica. O que é acidose e alcalose metabólica? É o acúmulo de hidrogênio no nosso corpo. Como assim, professor? Como assim pode acumular hidrogênio? O nosso sangue, pessoal, ele tem um pH, ele trabalha num pH próximo de 7,35, 7,45. Então, é um pH relativamente mais básico, não é tão ácido, é mais básico. Quando a gente vai estudar pH, vocês têm que entender que o pH, quanto mais próximo de zero, ele é mais ácido, tá?
O pH neutro é 7, tá? Neutro, 7. Para baixo de 7 é ácido. Para cima de 7 é básico, tá? Então, quanto mais próximo de zero, mais ácido. Quanto mais longe de 7, mais básico, tá? O 7 é o normal, tá? Então, o nosso sangue está entre 7,35 e 7,45. Então, é um pH básico, tá? A princípio. Quando você tem um acúmulo de hidrogênio por acúmulo, por exemplo, de gás carbônico, aquele paciente que não consegue, tem alguma doença de base, por exemplo, a COVID, vamos usar o exemplo da COVID. Paciente que não consegue oxigenar de forma adequada, ele vai ter um acúmulo de gás carbônico dentro do seu corpo. O gás carbônico, ele se junta com o H+, que é uma molécula de hidrogênio que fica livre no nosso corpo, que o hidrogênio, gente, a maioria dos metabolismos que acontece no nosso corpo, de produção, nosso corpo por fazendo produção de energia, movimentando, fazendo as suas reações, produz moléculas de hidrogênio. Esse hidrogênio fica na corrente sanguínea circulando. Quando você tem um processo de acidose, o gás carbônico, o CO2, ele se junta com o H+, e forma um ácido carbônico. E o ácido carbônico, ou o H+, livre na corrente sanguínea, ele acidifica o sangue. E um sangue ácido, ele leva a um processo de morte de tecidos, morte de órgãos, porque o nosso corpo não trabalha, o nosso sangue, nossos órgãos não trabalham com pH ácido, e sim com pH mais básico. Então, a acidose metabólica ou alcalose metabólica pode levar a um processo de parada cardiorrespiratória. A alcalose, gente, é quando o pH está mais alto. Então, quando a gente tem um acúmulo, por exemplo, de bicarbonato. O bicarbonato é uma substância que neutraliza a acidez do sangue. Quando você tem um aumento de bicarbonato no sangue, que é o contrário do H+, que deixa o sangue mais ácido, você vai ter um processo de alcalose do sangue. E também o sangue não, né, o sangue ideal, o pH não é tão alto, é mais básico, então é mais próximo de 7. Também pode causar lesão de órgãos e tecidos e pode levar a um processo de parada cardiorrespiratória. Hiper ou hipopotassemia. Hiper ou hipercalemia. É a mesma coisa, tá, gente? Calemia, não é calcemia. Calemia. Hipopotassemia e hiperpotassemia pode ser também chamado de hipercalemia ou hipocalemia. As duas coisas são a mesma coisa, tá? Que é o quê? Aumento de potássio ou baixa de potássio no nosso organismo. O potássio, ele é uma substância, uma molécula super importante no nosso organismo. Por quê? Porque o potássio, ele regula o relaxamento cardíaco, o pulso elétrico do coração. Então, pacientes que têm um potássio muito alto, o potássio pode relaxar o músculo cardíaco e o paciente pode fazer uma parada. Um potássio muito baixo, o paciente pode ter um quadro de arritmia, tá? E pode fazer uma parada por arritmia. Então, é um potássio super importante. O cálcio, gente, aqui, ó, calcemia relacionada ao cálcio. O aumento ou a diminuição de cálcio. O cálcio, ele não é só responsável por fortalecer o osso, tá? Pela composição e formação óssea do nosso corpo. Ele também é importante para fazer contração muscular. As fibras de músculo do nosso corpo, elas se contraem na presença do cálcio. Então, se você não tem cálcio suficiente ou numa concentração ideal no nosso organismo, você pode ter relaxamento muscular e pode ter parada cardiorrespiratória por falta de cálcio para fazer a contração do músculo cardíaco. Então, é super importante, tá bom? Magnésio é a mesma coisa. Hipomagnesemia, que é baixo magnésio, ou hipermagnesemia. Tanto baixo quanto alto também é importante porque junto com o cálcio ele faz parte da contração muscular, tá bom? E hipo ou hiperglicemia, tá? Isso também é importante. Um quadro de aumento de açúcar no sangue, que é uma hiperglicemia ou diminuição da glicose na corrente sanguínea, hipoglicemia, causa parada cardiorrespiratória. Por quê? Porque glicose é energia. Então, se você tem baixa glicose, baixa produção de energia. Você pode ter uma parada por um quadro de hipoglicêmico por falta de energia. Ou um aumento de glicemia, que vai causar o quê? Um quadro de uma reação inflamatória no seu corpo. Por que a diabetes é um quadro ruim? Porque o aumento de glicose na corrente sanguínea inflama a parede dos vasos sanguíneos, inflama os tecidos e os órgãos. Isso causa lesões.
Então, um quadro de hiperglicemia severa pode levar a um quadro de parada cardiorrespiratória por lesão de órgãos-alvo, como o coração, tá? Os choques. No caso, o choque hipovolêmico, gente, é aquele choque que é causado pela baixa quantidade de volume circulando nos vasos sanguíneos. Por que pode acontecer um choque hipovolêmico, professor? Por quadros de desidratação severa, como quadro de diarreico viral, uma virose, onde o paciente tem um quadro diarreico persistente, o paciente está apresentando desidratação, o paciente pode apresentar um choque, uma parada por hipovolemia, por perda de volume. Pode ter, por exemplo, por um sangramento ativo, paciente que tem sei lá, um acidente de automobilístico, moto, carro, uma queda de uma altura. E nessa queda ele faz uma lesão de uma artéria, um vaso calibroso internamente. Ele começa a sangrar, então ele vai fazer um choque hipovolêmico e vai parar por falta de volume de sangue circulando nos vasos sanguíneos, tá? Ou, nesse caso que eu falei, é um quadro de choque hipovolêmico fechado, onde a gente não está vendo. Pode ser, por exemplo, por um choque hipovolêmico por um acidente aberto, uma facada, um tiro, um esmagamento numa máquina, você deu um braço, o paciente perde um braço e ainda você não faz uma contenção, uma compressão, estancamento desse sangramento, esse paciente pode sangrar até a morte e fazer um choque hipovolêmico, uma parada, tá bom? Esse é um quadro hipovolêmico, tá, gente? No quadro cardiogênico, no choque cardiogênico, daí já é uma insuficiência da bomba cardíaca, que é o coração. Então, o paciente que tem um infarto, tá? E daí o coração não bate porque o infarto vai fazendo a morte do tecido cardíaco, morte muscular do paciente, não bate o coração direito. Pode ser por uma insuficiência de bomba, então aquele paciente que tem uma miocardiopatia, que é um músculo cardíaco muito dilatado, porém não tem força de contração, tá? Porque um coração grande, pessoal, que a gente chama de uma miocardiopatia dilatada, tá? Ou, né, um coração maior, tá? Uma cardiopatia dilatada, não significa porque o coração é maior, significa que ele bombeia mais. Porque se o coração o músculo cardíaco está muito grande, um ventrículo, né, a musculatura toda do coração dilatada, é um músculo que ele não tem tanta força de contração. Diferente, por exemplo, da musculatura do meu braço. Por quê, gente? Porque o músculo do coração é um músculo diferente do músculo de braço, de perna. Não é um músculo que você exercita, ele ganha resistência. O músculo cardíaco, se ele dilata, ele perde força de contração. Tá? É diferente, porque é um tecido cardíaco, muscular especial. Então, se ele dilata, ele perde sua força de contração. Perdendo a força de contração, ele não ejeta sangue. Então, esse paciente vai fazer um choque, uma parada por um choque cardiogênico. Tá bom? E um choque séptico. O que é um choque séptico? É um choque relacionado a infecções. Então, aquele paciente que adquire uma infecção viral, bacteriana, que é, por exemplo, no caso da COVID. O paciente adquiriu o vírus causa uma reação inflamatória em todo o corpo, a imunidade do paciente cai, o paciente, aí doenças oportunistas vão se aproveitar desse organismo que está debilitado, como bactérias, daí faz um quadro de pneumonia associada. Essa pneumonia não consegue ser atacada, porque o organismo está comprometido. Aí o que vai acontecer? Uma infecção generalizada, descontrolada nesse órgão, nesse pessoal, nesse indivíduo. Essa infecção de corrente sanguínea descontrolada em todo o organismo é um quadro séptico. E essa infecção descontrolada em todo o corpo gera um quadro chamado de choque séptico, que é quando o paciente tem uma reação inflamatória sistêmica tão alta, tão importante, que o corpo começa a entrar em falência dos órgãos, tá? Então isso é um quadro gravíssimo, tá? Principalmente em terapia intensiva, em urgência e emergência, onde quando o paciente já não responde mais nem a terapia com antibióticos, com corticoides, e os seus órgãos vão entrando em falência múltipla e vai entrar num quadro de parada cardiorrespiratória e pode levar à morte. Ok? Quais as outras causas? Então, por exemplo, drogas depressoras do sistema nervoso central, por exemplo, os sedativos, tá? As medicações usadas para hipnóticos, então medicações usadas para dor, então, por exemplo, morfina, fentanil, dormonide, entendeu? Algumas medicações que podem levar
os psicotrópicos relacionados ao tratamento de doenças psiquiátricas, por exemplo, escitalopram, fluoxetina, então intoxicações por essas drogas, tá? Infusão rápida de antiarrítmicos. O que são os antiarrítmicos? Por exemplo, a amiodarona, que é o Ancoron. São medicações que vão ajudar a regular o batimento cardíaco. Então, o paciente que consome uma grande quantidade de antiarrítmicos, né, de medicações que é para arritmia, pode causar parada cardíaca, pode levar uma parada cardiorrespiratória à morte, tá? Infusão de contraste, então exames, por exemplo, exames de tomografia, de cintilografia, onde vai ter contraste, pessoas podem ter processos alérgicos. Por isso que é sempre importante a gente conversar com o paciente na entrevista do exame, perguntar se ele tem alergia a algum tipo de medicação, se ele já realizou algum exame com contraste, se ele tem alergia a frutos do mar. Por quê? Porque o contraste é de iodo. E o iodo ele está presente nos frutos do mar em grande quantidade. Então, se uma pessoa tem alergia a frutos do mar, provavelmente ele tem alergia a contraste, tá? Porque o contraste é de iodo. Tá bom? Então, é sempre importante a gente perguntar para o paciente se ele tem alergia a algum tipo de contraste ou algum procedimento que usou contraste, tá? Choque elétrico, né, gente? Por conta da descarga elétrica, que pode levar a alterações da função cardíaca elétrica e pode levar à morte. Envenenamento, seja por qualquer tipo de substância, tá? E reflexos vagais. Professor, o que é reflexo vagal? A gente tem um nervo, tá? Uma terminação nervosa que vem do cérebro até a nossa região aqui gástrica, um nervo que passa toda essa região aqui, ó, pescoço, desce, vai até a região gástrica, e chama nervo vago, tá? Esse nervo vago, ele é responsável por desacelerar o nosso corpo. Então, ele desacelera as funções do nosso corpo. Então, por exemplo, quando você está calmo, quando você está relaxado, o seu nervo vagal está estimulando o seu corpo a relaxar. Então, sabe quando você tem uma uma síncope, quando você está parado e de repente você do nada, seu corpo parece que dá uma amolecida. É um reflexo vagal. Então, estímulos de reflexo vagal, o nervo vagal, como ele desacelera o corpo, às vezes algumas drogas, alguns pode ser algum trauma, uma lesão de algum nervo vagal, pode levar a um processo de desaceleramento do coração, que pode também levar a um processo de diminuição da frequência cardíaca e, por conta disso, pode levar a uma parada cardiorrespiratória. Ok? Como que nós fazemos um diagnóstico de uma parada cardiorrespiratória? Os sinais que a gente tem que prestar atenção, pessoal, são 3, tá? Aqui tem 4, mas nós vamos falar 3 que são super importantes. O primeiro, a ausência de pulso. Primeiro vamos falar sobre a inconsciência, tá? Aqui está como 2, mas o professor vai falar como primeiro. É a perda de consciência, que é a primeira coisa que a gente vai fazer na avaliação do paciente, que é a perda da consciência do paciente. Como que a gente faz essa avaliação? Você vai chegar até o paciente, você vai tocar nesse paciente, vai mexer, tocar, movimentar esse paciente de uma forma veemente, então assim, com força, tá? Não é mexendo, né? Chacoalhar o paciente, mas chacoalhe o paciente de uma forma que você consiga deslocar, como se fosse para tentar chamar a atenção desse paciente. Então você vai fazer um movimento e chamar ele em voz alta, pelo nome dele. Chamando ele em voz alta, se ele não responder à movimentação nem ao chamamento verbal em voz alta, esse paciente pode estar num quadro de inconsciência. Você daí vai checar o pulso. Então você vai na artéria carótida desse paciente, checar o pulso ou na artéria radial e ver se tem pulsação. Se esse paciente tiver ausência de pulso, ele também pode estar num quadro de parada cardiorrespiratória. E observar se esse paciente tem movimentos respiratórios, se tem o quê? Olha o tórax dele para saber se tem movimentos de incursão. O que é o movimento de incursão? Subida e descida de tórax, tá? Porque esse paciente pode estar num quadro de apneia ou numa respiração agônica, que é aquela respiração que o tórax não sobe nem desce, ele fica ali parado, tremendo. Então esse paciente ele pode estar num quadro de ausência de consciência, sem pulso e sem respiração. Pode ser um quadro do quê? De parada cardiorrespiratória. Então, esses 3 sinais são os sinais clássicos da parada cardiorrespiratória. O paciente não vai responder nem ao chamamento, nem quando você mexe nele, não tem pulso e não respira. A dilatação pupilar também é importante, é interessante avaliar, mas a dilatação pupilar nem sempre está associada à parada cardiorrespiratória. Ela está associada mais à lesão neurológica. Então, por exemplo, um paciente com AVC, com acidente vascular cerebral, ele pode ter dilatação
pupilar, mas não está em parada. Então, os 3 dados mais importantes no processo de parada cardiorrespiratória é a ausência de pulso, a perda da consciência e a parada da respiração, tá? A pupila você pode olhar também. Pupilas dilatadas, dilatação pupilar significa que tem lesão cerebral. Mas nem sempre essa lesão cerebral pode estar associada com uma parada, pode ser um acidente cerebral, tá bom? Encefálico, desculpa, encefálico, né? É uma terminologia mais correta a falar, porque encefálico engloba todo o cérebro e também bulbo e tronco. Então, esses 3 aqui, observem mais esses 3 aqui, tá? Levem isso aqui para a sua vida, para a sua prática profissional. Quais são os mecanismos de parada? Então, quais são os ritmos que vão apresentar a parada cardiorrespiratória? Então, nós temos 3 ritmos de parada, 4 ritmos, desculpa, 4 ritmos de parada, 2 chocáveis e 2 não chocáveis. Nós temos a fibrilação ventricular, que é chocável, a taquicardia ventricular, que é um ritmo chocável também, a assistolia, que é um ritmo não chocável, e a AESP, que é a dissociação eletromecânica, também chamada de a atividade elétrica sem pulso. Esses 2 ritmos aqui, os 2 últimos, não se choca, tá, gente? É só massagem e medicação. E esses 2 de cima, nós chocamos e fazemos a medicação, tá? E massagem, tá bom? Esses 2 ritmos o paciente, o médico vai fazer a desfibrilação e esses 2 não. Então, aqui eu estou mostrando para vocês um ritmo sinusal. Então, aqui é um ritmo normal do coração batendo, né? No eletro, a gente vai observar uma onda, a primeira onda que a gente chama de onda P, um complexo QRS, que é a contração do ventrículo, então onda P, contração do átrio, contração do ventrículo e relaxamento. Então, isso aqui é um ritmo sinusal, normal do coração. Nesse caso aqui do monitor, a gente está tendo o quê? A gente está tendo uma desordem. Está vendo como é diferente? Ó? Aqui eu vejo o quê? A primeira onda, segunda e terceira. Aqui está totalmente desordenado. Esse quadro é um quadro de fibrilação ventricular. Isso aqui é um ritmo de parada cardíaca, tá? Chocável, tá bom? Então esse aqui é um ritmo de parada que a gente tem que prestar atenção se o paciente apresenta. No seu monitor cardíaco, esse ritmo é um ritmo de fibrilação ventricular, você está diante de uma parada cardiorrespiratória, tá? Aqui também, olha só, aqui nós não temos as 3 ondas, né, de forma clara. Isso aqui é um quadro de taquicardia ventricular, tá? Onde o ventrículo está batendo de forma irregular, tá? Então a gente precisa fazer o quê? Chocar o paciente. Também é um ritmo chocável aqui, tá bom? Aqui é um ritmo de assistolia, que é a ausência, né, de contração cardíaca e de atividade elétrica. Esse ritmo é um ritmo que não é chocável. Infelizmente, pessoal, a gente tem uma cultura, né, na mídia, na TV, a gente vê em filmes e novela, os médicos chocando no ambiente hospitalar, né, o paciente de assistolia vai e choca. Isso é uma forma de você educar a população de forma errada. O ritmo de assistolia a gente não choca, tá bom? Assistolia é somente medicação e massagem, ok? E aqui é a atividade elétrica sem pulso. O que acontece na atividade elétrica sem pulso? Eu tenho uma atividade elétrica do coração, porém ela é insuficiente. Ela não é suficiente para fazer com que o coração contraia, tá? Ela é ineficaz. Então, nesse caso, a gente não pode chocar. Por quê? Porque a atividade elétrica ela vem quase presente está, tá? Então, a gente vai ter que fazer o quê? Somente massagem e medicação, ok? Então, os 2 últimos, só recapitulando, vamos voltar aqui, para ficar bem claro. Quais os ritmos que a gente choca, que a gente desfibrila? Fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, ritmos chocáveis. Ritmos não chocáveis, assistolia, ausência completa de atividade elétrica e de contração muscular cardíaca, e atividade elétrica sem pulso, que é a AESP, tá? Onde você tem uma atividade elétrica insuficiente, tá? E você não vai chocar, é só mesmo massagem e medicação, ok? E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela participação também, ok? E até a próxima aula desse módulo do paciente de urgência e emergência, ok? Até mais. Tchau, tchau.